Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, como os irmãos estão? Cada um nas suas casas, quer dizer, parte de alguns em casa, outros trabalhando, aproveitando o tempo. E eu gostaria muito de saber como todos estão. A minha oração é de que Deus os guarde e os livre de todo e qualquer mal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vós. Irmãos, eu estou aqui nesta tarde, mais uma vez, gravando esse áudio para enviar para a nossa igreja e para fazer um pedido a todos os irmãos. Sei que todos estão fazendo, mas continua a fazer. Se resguardar, se cuidar, para que nenhum mal aconteça com nenhum. Eu não oro, não é só pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, oro pelos nossos familiares, né? Pela nossa cidade, pelo nosso país, nosso Brasil e os demais que estão passando por essa luta, por essa guerra, por esse momento tão difícil de susto, pânico, opressão, depressão. São milhares de coisas que acumularam nesses últimos dias que às vezes nos deixa realmente preocupados. Mas a nossa confiança está em Deus, a nossa segurança é em Jesus Cristo, a rocha eterna. A nossa fé está no Senhor Jesus. Então, o que eu quero que os irmãos, por favor, continuem orando, clamando a Deus. Não vamos perder tempo com bobagem de ouvir tantas coisas desnecessárias. Vamos gastar o nosso tempo que temos para falar com Deus, orar, adorar o Senhor, porque nós estamos vendo, irmão, grandes acontecimentos e muita gente está brincando com isso que está acontecendo nos últimos dias. Isso é um alerta que o Senhor está dando para a igreja, para o mundo, não é só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Pessoas que estão desligadas de Deus, pessoas que se afastaram de Deus, desprezaram a palavra, viraram as costas para Deus, fizeram o que não tinha que fazer, e agora, irmão, o preço está muito alto. E nós temos que nos dobrar diante do Senhor, clamar a Ele, pedir pela sua rica e infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Nós estamos vendo vários noticiários que nos assustam na realidade. Então, nós vamos acrescentar a nossa fé, crer mais no potencial do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que está nos conduzindo cada dia aqui nesta terra. Acreditar mais, buscar mais, estar mais ligado em Deus, parar de ver as coisas desnecessárias para não bagunçar a nossa cabeça, para não nos tirar o foco da presença de Deus, para não nos tirar a nossa visão da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso general, o nosso ministro, ele é o nosso rei, o nosso governo, ele é o nosso tudo, e por ele ser o nosso tudo, vamos nos chegar mais a ele. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Então essa é a minha palavra desta tarde. É esse pedido que eu estou fazendo para os irmãos. Não entre em pânico, não tenham medo. Fique nas suas casas, orando, buscando a Deus, falando com Deus, lendo a Bíblia.
né? Não é porque deu essa abertura da gente cultuar aí 30% da igreja que não vai funcionar, isso não vai adiantar, né? Então, o que vai adiantar é de nós termos a nossa liberdade de adorar a Deus, de abrir as portas do templo, abraçar os irmãos, conversar com os irmãos. É isso que nós queremos. E é isso que vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Eu creio que a mão poderosa do Senhor Jesus Cristo está sobre o nosso Brasil, sobre o povo verdadeiramente que estão buscando ao Senhor com sinceridade. E todos que se afastaram, viraram as costas para o Senhor, eles vão voltar para Cristo. Jesus está dando um alerta da sua vinda. Irmão, isso aí não é outra coisa. O que está acontecendo é real, é bíblico. E a igreja precisa voltar à sua essência, a igreja verdadeira, a igreja que prega a palavra da verdade, a igreja que não se dobra diante de besterol que está acontecendo nos últimos dias. Nós precisamos voltar aos princípios verdadeiros da igreja. Parar de brincadeira, parar de meninice, parar de fazer as coisas de Deus pelas metades, o dia que pode, quando só resta tempo. Deus não é Deus de resto, Ele é Deus de primícias. Ele é Deus de verdade, Ele é Deus que criou os céus e a terra e tudo está sobre o seu comando, sobre as suas ordens. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que as profecias estão se cumprindo. Os ensinamentos de Jesus lá no monte está se cumprindo. Os ensinamentos de Cristo, cada minuto se cumpre. E nós estamos brincando com a realidade, com uma coisa que é real e verdadeira. Vamos buscar mais a Deus. Igreja de Jesus Cristo, reúnam-se em casa. Faz um grupo de pessoas em casa, dois numa casa, faz um culto. Realiza uma reunião de oração, um canto ao Senhor. Aonde tem 3, onde tem 4, aonde tem 5, da mesma maneira. Não vamos cruzar os nossos braços, porque a igreja somos nós. Nós temos que cultuar. Não é porque nós não estamos indo no templo que não temos que cultuar. Vamos formar uma reunião na nossa casa. Vamos cultuar a Deus. Pega a harpa, pega alguma coisa, um canto que você sabe e louve ao Senhor. Abre a Bíblia, lê uma palavra, cita esta palavra para os demais ouvintes, 2 ou 3, não importa a quantidade, o que importa é a qualidade para o Senhor. Agora nós ficar calados de braços cruzados diante da televisão, ouvindo só besteira que traz verdadeiramente rebuliço na nossa mente, nós não sabemos quem está na verdade e quem não está na verdade. E a única coisa que eu sei é que a verdade liberta. E se nós andar pela verdade, nós andamos pelo caminho. E se nós andamos pelo caminho, nós chegamos ao nosso destino certo e verdadeiro. Eu quero deixar uma palavra aqui com os irmãos, nessa minha fala, um texto pequeno que nós vamos ler aqui, onde fala 7 qualidades da igreja no arrebatamento. Está na hora de Jesus, irmão, está chegando a hora do arrebatamento da igreja. Nós precisamos de estarmos preparados, nós precisamos fazer parte daquelas 5 virgens que estavam com as suas lâmpadas preparadas, que estavam acesas, que tinham o azeite. Nós não podemos estarmos adormecidos e nos esquecer de que as nossas lâmpadas precisam realmente de azeite para estar preparado. No momento em que soar a trombeta do noivo,
nós estamos preparados, com as nossas vestes limpas e purificadas pelo sangue de Cristo, para não ficarmos de fora. Vamos nos preparar. Está na hora, irmão, da igreja acordar. Está na hora das famílias acordar. Está na hora da juventude acordar. Está na hora de todo mundo acordar. Não só, irmão, para focar nos últimos acontecimentos, mas para focar na nossa vida espiritual. Focar em Cristo Jesus, que é a nossa solução acima de todas as coisas. Eu vou ler aqui um texto na palavra do Senhor, onde se encontra aqui a palavra de Deus, onde diz assim, a palavra do Senhor nos alerta, diz que a igreja do arrebatamento é uma igreja pura. Nós temos, olha o que a palavra está dizendo, a igreja do arrebatamento tem que ser uma igreja pura. Não pode ser uma igreja salada, de cada coisa tem uma. Não, tem que ser pura, tem que ser purificada pelo sangue de Cristo. Uma igreja lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus. Não importa o que nós estamos passando agora. Não importa o que nós estamos enfrentando, não importa o tamanho do problema que nós estamos vendo, o que importa é o tamanho do Deus que nós temos. O que importa é o Deus poderoso e verdadeiro que nós servimos como igreja, uma igreja pura, lavada e remida pelo sangue de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 11, 2, Paulo disse que a igreja do arrebatamento deverá permanecer como virgem pura. A igreja do arrebatamento precisa permanecer como a virgem pura, limpa, sem mancha, sem mácula. E é isso que nós estamos precisando de fazer, meu irmão. Voltar aos velhos tempos, voltar ao primeiro amor, abraçar as nossas responsabilidades para com Cristo, aquilo que Ele nos determinou a fazer, aquilo que Ele nos confiou em nossas mãos. Sermos uma igreja pura, lavada e remida pelo sangue de Jesus. No livro de Levítico, capítulo 21, verso 13, a Bíblia também nos ensina que, preste atenção, o sumo sacerdote só poderia se casar com uma moça virgem, Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, só irá tomar como esposa uma noiva pura, amém? Uma noiva pura, uma noiva limpa, uma noiva lavada, uma noiva remida pelo seu sangue. É isso aí que a palavra está nos dizendo. A palavra, Jesus como sacerdote eterno, só irá tomar como esposa uma noiva pura. Está na hora da igreja se purificar, parar de estar como salada, uma coisa de cada, um legume de cada, de virar aquela salada de cores diferentes. Nós só temos uma cor, que é a cor do sangue poderoso de Cristo Jesus. Que Deus venha nos alertar, que Deus venha abrir a nossa mente, a nossa consciência, para que venhamos nos purificar de todo e qualquer pecado. No livro de Efésios, capítulo 5, 25 e 27, a igreja do arrebatamento permanece vigilante. Nós temos que vigiar, porque não sabemos qual é a hora, qual é o dia, qual é a semana, qual o mês. Não adianta nós começar a ficar preparando datas futuras. Nós temos que preparar o nosso presente.
o nosso momento que temos a oportunidade de preparar, de vigiar os nossos pensamentos, o nosso ouvir, o nosso falar, o nosso olhar, aonde vamos, com quem estamos. Nós precisamos de estarmos em vigilância. Precisamos de estarmos seguros de que a qualquer momento o Senhor vai arrebatar a igreja. E tudo isso que está acontecendo, o que ainda vai acontecer, meu amado, meu irmão, minha irmã, são coisas pequenas diante talvez os nossos olhos ainda verão. Bem-aventurados são aqueles que em Cristo já partiram, que não estão vendo essa calamidade. Mas se nós temos a oportunidade de ver, ainda os nossos olhos verão coisas terríveis acontecer. Não adianta nós pensar que as coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar para a nossa vigilância, os nossos cuidados que vamos ter daqui para frente, para estarmos mais ligados ao Senhor. Não adianta nós tentar fugir para um lado e para outro, ou correr para o lado A, para o lado B. Não vai funcionar, meu amado irmão, minha amada irmã. O que vai funcionar é nós ficar firme no Senhor Jesus e esperar a vinda de Cristo. Tudo o que temos que fazer daqui para frente é esperar a vinda de Cristo. Não adianta nós tentar acumular tesouros nessa terra e perder o melhor tesouro que está nos céus. A palavra do Senhor diz aqui, Mateus 24, 42 e 44, diz assim: uma das coisas que mais Jesus advertiu aos seus discípulos foi sobre a vigilância. É o que mais Jesus falou para os seus discípulos. É o que mais Jesus nos ensina na sua palavra. É sermos vigilantes, termos o cuidado. Nós precisamos de ter cuidado. Nós estamos passando, irmão, por um momento muito difícil, um momento perigoso. Mas se nós tivermos o cuidado, com certeza, o Senhor, com a sua mão estendida, nos guardará e nos livrará de todo e qualquer mal. Vamos acertar as nossas dívidas com o Senhor. Os momentos que negamos a Ele, os momentos que pecamos e não confessamos, os momentos que viramos as costas para Ele, o momento quando dissemos, não posso, não devo, não vou fazer isso. Nós precisamos reconhecer que nós erramos, pecamos, e nos arrepender e nos converter dos nossos maus caminhos e termos um encontro real com Cristo. Isso aí é vigiar. Isso aí é ter cuidado, se lembrar dos atos que deixamos para trás de fazer para o Senhor. Deixamos de fazer coisas para Cristo. Deixamos de obedecer ao Senhor, obedecer a palavra, obedecer os profetas, para obedecer a nossa vontade, a nossa natureza pecaminosa, os nossos desejos carnais. Agora nós estamos pagando um preço altíssimo, mas pela rica e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, o seu sangue nos purifica de todo e qualquer pecado. É a palavra do Senhor. Em Lucas 13, 35 ao 48, Jesus contou a parábola do servo vigilante e retirou a vigilância em todos os seus sermões escatológicos. Em Marcos 13, 33, ele chegou a dizer: olhai e vigiai e orai, porque não sabeis
não sabeis quando chegará o tempo. Ao que o Senhor Jesus nos alerta aqui? Ao que a palavra diz? Olhai. Nós precisamos olhar, irmão, em nossa volta o que está acontecendo. Nós precisamos de olhar para dentro de nós como estamos levando os nossos últimos dias, a nossa vida perante o Senhor. O próprio Jesus disse essas palavras, olhai. E a segunda coisa que ele disse, vigiai. Ele diz, olha e vigia. Nós não podemos só olhar, mas temos que vigiar. Não podemos só vigiar, mas também temos que olhar em nossa volta os perigos que estão acontecendo. E ele disse essas três coisas fortíssimas: olhai, vigiai e orai. Viver em constante oração, viver em constante vigilância, viver em constante olhar em nossa volta dos últimos acontecimentos, o que está acontecendo à nossa volta. E ele diz, porque não sabeis quando chegará o tempo. Nós não sabemos, irmãos, se é agora. Nós não sabemos se é daqui mais um tempo. Nós não sabemos se é daqui mais um ano. Nós não sabemos se é daqui a meia hora, uma hora. Nós não sabemos. Mas uma coisa Jesus deixou para nós ficar sabendo, colocar a nossa consciência, que nós precisamos olhar as coisas que estão acontecendo, olhar para a nossa vida, o que estamos fazendo, o que estamos aceitando na nossa alma, no nosso espírito, ou seja, na nossa mente e no nosso coração. Olhar para isso, ver se está correto. E não somente olhar, mas também vigiar. Ser vigilante em nossas palavras, no que falamos, no que pensamos, no que olhamos, no que ouvimos, no que julgamos. Nós precisamos vigiar e ter uma vida de constante oração. Constante oração. Vamos parar de sermos preguiçosos. Orar 2, 3 minutos. Isso não funciona. Nós precisamos nos derreter mais na presença de Deus. Nós precisamos, meu amado, minha amada irmã, termos mais tempo para Deus. Tirar os tempos que nos tira da presença de Deus e aplicar em Deus. O tempo que o celular, que a televisão, que as conversas banais e às vezes até malignas nos toma, o tempo de estar com Deus. Nós precisamos acordar. Hoje eu acordei. Eu tenho certeza que eu estou falando essas palavras para a igreja, porque, irmão, cada dia nós precisamos acordar. Então, o momento de nós estarmos aqui, refletindo na palavra de Deus, acordar, parar de moleza, parar de preguiça. O cansaço do trabalho não mata crente. O que mata crente é a preguiça de orar, de ler a Bíblia. Mata espiritualmente, destrói a vida espiritual, tira da presença de Deus, tira o seu nome, apaga o seu nome do livro da vida. Precisamos, igreja, acordar enquanto há tempo. A palavra do Senhor diz que a igreja do arrebatamento permanece de pé. Nós precisamos estar de pé, com as mãos levantadas para os céus. Os nossos olhos não podem estar olhando pelos acontecimentos da terra, mas olhar para cima, porque é de cima que vem o nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia. Ele vem de cima. Tudo isso vem de cima. Lucas 21, 36. Olha o que Jesus disse. Jesus disse que devemos
está de pé na presença do Filho do Homem. Na presença do Filho do Homem. Está de pé. Como é que você está, meu amado irmão, minha amada irmã? Eu sei que essa época de quarentena tem esfriado muitos cristãos. Espero que não seja nenhum da nossa igreja. Espero que a nossa igreja esteja de pé diante do Filho do Homem, diante do Senhor Jesus, com as suas mãos levantadas, com seus olhos olhando para o firmamento. A Bíblia diz: olhai para mim, seja salvo, e será salvo. Olhar para mim e será salvo. É isso que o Senhor verdadeiramente quer. Paulo disse em 1 Coríntios 10, 12, Paulo disse assim que aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Aquele que cuida está de pé. Tenha cuidado para não cair. Não cair nas tentações da carne, nos objetivos da velha natureza, nos princípios mundanos, aquilo que o mundo oferece. Cuidado para não cair nesse laço do diabo, mas permanecer firme, sustento nas mãos daquele que tudo pode. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de toda situação. Não importa o rebuliço que esteja acontecendo. Não importa a varredura que está acontecendo no meio político, no meio não sei lá de quem. O que importa é que você está firme com Jesus, olhando somente para Ele. Ainda que seja em casa, mas a igreja somos nós. E a igreja não pode parar de adorar, não pode parar de orar, não pode parar de vigiar, não pode parar de olhar. Nós temos que olhar para as coisas que está acontecendo em nosso derredor e vigiar e orar para não cairmos na tentação de perdermos a oportunidade de sermos arrebatados com Cristo. Essa é a palavra do Senhor. A igreja do arrebatamento anseia pela vinda de Cristo. Nós precisamos estarmos ansiosos, irmão. Não é para voltar toda aquela vida passada. Talvez seja uma vida banal, uma vida pecaminosa, uma vida de qualquer maneira. Nós precisamos estarmos ansiosos. É pela vinda de Cristo. Ter a certeza de que se Jesus voltar hoje, nós vamos com Ele para a glória dEle. Termos esta certeza. E eu te faço esse convite, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja aí afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você esteja pensando que você é o dono, a dona da razão. Talvez você esteja pensando que você tem toda a verdade. É engano. A palavra do Senhor diz para conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. O caminho é Jesus. Nós não temos razões nenhuma. Nós temos que termos gratidão, sermos gratos a Cristo, que deu a sua vida por nós, para que nós creamos nele e tenhamos a vida eterna. Essa é a minha palavra de hoje. E o meu conselho que eu dou para você, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente: como é que está a sua vida com Cristo? Você tem se rendido ao Senhor? Você tem feito um check-up da sua vida com Deus? Como está a sua casa? Como está a forma que vocês estão servindo ao Senhor? Talvez tenha alguém que vai ficar aí aborrecido com a minha fala, mas essa é a verdade, eu não posso fugir da verdade.
é a verdade que liberta. E talvez você esteja precisando dessa palavra para acordar. Talvez você esteja só olhando, mas não está vigiando e nem orando. Ou talvez você esteja orando, mas não está vigiando e nem olhando. Vice-versa. Faz as três coisas. Olha, vigia e ora para não cair na tentação de perder a sua passagem para o céu. Essa é a minha fala da agora à tarde. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Te livre de todo e qualquer mal. Eu quero fazer agora uma oração para toda a igreja, para todos que vão ou estarão ouvindo esse vídeo e colocar na consciência o que está acontecendo. Talvez uma dessas palavras sirva para mudar a sua vida. Quem sabe? Talvez o Senhor tenha usado esse vídeo e esta fala de hoje para tocar no seu coração e de se chegar mais a Cristo. Parar de fugir da presença do Senhor. Parar de fugir da presença de Deus. Parar de ver defeitos de A ou B e olhar somente para Jesus. Porque não tem ninguém perfeito na face da terra. Perfeito só Cristo. Para de estar olhando o defeito dos outros. Para de estar se contaminando com o pecado dos outros. Cada um dará conta de si diante de Deus. Essa é minha palavra da agora à tarde, que eu quero orar por você, orar por vocês, orar por nós, para que sejamos verdadeiramente vigilantes. Não só vigilante, mas olhar, vigiar e orar. Porque em breve o Senhor Jesus está voltando e levando a sua igreja. E você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. Para de manias carnais e viva a vida espiritual. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Ora comigo nesse momento. Grande Deus e eterno Pai, aqui estou na tua presença e acabamos, meu Deus, de pregar a tua palavra. Que esta palavra, ó Pai, possa alcançar cada vida que faz parte verdadeiramente da tua igreja, Senhor. Visita este irmão, essa irmã que está afastado dos teus caminhos, que está com a vida desconcertada, uma vida descontrolada, que não sabe o que fazer pelos últimos acontecimentos. Mas o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. O Senhor, meu Pai, é que dá a ordem e o veredito final de todas as coisas. O Senhor é o rei, é o juiz dos juízes, advogado dos advogados, e essa causa está em tuas mãos, meu Deus e meu Pai. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Abençoa os líderes, os pastores de todas as nações que nesse momento, meu Deus, estão clamando a ti, meu Pai, pelo teu socorro e pela tua misericórdia. Abençoa, meu Deus, cada um que está passando por momentos difíceis na vida, que está sem rumo, que está passando por necessidades. Ó Deus, só o Senhor pode dar um basta em tudo isso, meu Pai. Porque o nosso crer não está no homem. A nossa fé está no Senhor, que criou os céus e a terra. A nossa fé, ela está firmada naquele que tem todo o conhecimento de toda a ciência no céu e na terra. Está em tuas mãos.
e que esse irmão, esta irmã, ao ouvir, Senhor, esta palavra, ao aceitar esta oração, que se convertam dos seus maus caminhos e chegue-se mais ao Senhor. Eu, Pai, como ministro do Teu Evangelho, vos abençoo em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Cresça o Senhor, diminua eu. Sei que não sei nem falar, meu Pai, diante de tantos que se expressa tão bonito, mas o Senhor ouve também o clamor dos simples. Agradeço, Senhor, meu Deus, por tudo, no nome do Senhor Jesus, e que tua mão divina, o teu sangue precioso esteja nos umbrais de cada porta, de cada irmão que faz parte da tua igreja, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus, desde já e sempre, para a glória do Senhor. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vós. Amém? Um abraço, fique com Deus.